Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Vultos da História. E para abrir essa maravilhosa série, nós escolhemos um dos maiores reis de Israel. Na verdade, o primeiro rei de Israel, Saul. Na história, no capítulo anterior, nós falamos quem era Saul, filho de Quis, de uma tribo, da menor tribo de Israel, Benjamim. Me chamou a atenção que quando Samuel, o profeta, foi ungí-lo rei, ele o convidou para um banquete e colocou uma porção especial de carne em sua frente. E aí me fez lembrar o dia que o patriarca José ofereceu um banquete a seus irmãos. Ele colocou diante de Benjamim 5 porções. A gente pensa, mas não dá para comer 5 refeições, a gente só come uma. Mas, meus irmãos, numa terra de escassez, oferecer 5 porções a alguém significa extrema distinção. Foi isso que aconteceu. Ontem eu estava conversando com uma amiga de trabalho, irmã da igreja, e a gente falava sobre os hábitos, os costumes que às vezes temos e não percebemos e nem questionamos. Saul, ele caiu numa armadilha, porque ele pensou assim: bom, eu era um homem simples, da menor tribo de Israel, Deus me alçou como rei, então isso significa que eu sou poderoso. E então ele caiu no pecado da presunção. Ele presumiu que, assim como Deus deu a ele o poder temporal, o poder de Estado, do Estado de Israel, Deus teria dado também o poder religioso. E aí ele ia numa peleja e de repente o profeta estava demorando para fazer os sacrifícios, foi lá ele e sacrificou. Isso foi uma ofensa muito grande para Deus. Esse pecado, especificamente esse pecado, claro, teve agravantes, porque ele perseguiu homens justos, ele consultou mortos, e isso Deus não se agrada. Idolatria. Idolatria é um pecado de pessoas que têm algum nível de conhecimento. Veja, eu não posso cometer o pecado da idolatria se eu não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus do céu e da terra. Lembra quando Paulo falava assim: ué, irmã gêmea, essa é aquela? São gêmeas? 2 vanzinhas, branca da cara preta e da traseira preta. E a segunda é católica, pelo símbolo que eu vi na porta. Idolatria tem que ser um pecado voluntário. Ah, Senhor, será que eu estou cometendo o pecado da idolatria? Só comete o pecado da idolatria quem é conscientemente de Deus. Estava comentando, ontem eu estava vendo aquele vídeo que essa minha colega me mandou. O pastor Samuel falando do Natal. E aí, vamos ter árvore de Natal ou não? E aí ele fala da árvore de Natal como um símbolo
pagão, não é? Na verdade, o Natal é época não de Jesus, mas de Tamuz. Tamuz era o filho do sol. É por isso que as pessoas em Jerusalém, a primeira coisa que eles iam, quando eles iam idolatrar, é se voltar para o sol, mandar beijos para o sol. E aí a preocupação que fica é, hoje, quando você faz uma árvore de Natal na sua casa, você está cometendo idolatria? Opa! Aí o pastor fala das tradições, fala do costume que as pessoas tinham de ir na floresta, pegar uma árvore, trazer, enfeitar de prata e ouro. E aí ele estava fazendo essa ligação entre esse hábito e o costume de trazer árvore de Natal para dentro de casa. Vai com Deus, meu irmão. Eu discordei um pouquinho dessa parte porque Isaías também fala desse hábito que os povos tinham. Eles iam na floresta, cortavam um pau bom, com a metade faziam um ídolo, com a outra metade fazia o café da manhã, se aquentava. Então eu acho que está mais ligado a esse rito. O Natal, ele entrou na igreja como uma das celebrações pagãs. Na verdade, a igreja se paganizou. A igreja, para usar um termo mais ameno, a igreja, como que eu diria? Ela se adaptou. Então os pagãos adoravam Tamuz. Tamuz é o filho do sol. O sol é o maior de todos. Então para nós quem é o maior? Jesus. Disse os primeiros católicos. Então vamos comemorar o Natal em 25 de dezembro, no dia do deus Tamuz. E não é só o Natal, todas as datas religiosas, elas sofreram adaptações. Por exemplo, a Páscoa que a cristandade comemora hoje em dia não é necessariamente a Páscoa originária lá em Êxodo. Essa Páscoa ela foi mudada propositalmente para não coincidir com a Páscoa dos judeus. Então, sobre essa questão, pessoalmente eu acredito que todas essas comemorações que a igreja faz ligadas à religião ou não. Bom dia, minha senhora. Deus abençoe. Ligadas à religião, à fé ou não, elas não têm importância alguma. Por exemplo, dia do Natal, dia da Páscoa, feriados religiosos, dia do Santo, dia culturais, dia da Consciência Negra, dia da criança. São coisas que não deveriam tomar o nosso tempo. Aniversário. São coisas sem importância. Aí o pastor Samuel termina o vídeo dizendo: a gente usa essas datas para aproveitar para o trabalho missionário, qual seja, levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo como Messias. Então no Natal as pessoas estão mais amolecidas, com o coração mais propício ao bem. A Páscoa também. Por isso a igreja, ela não deveria comemorar, ela não deveria dar eco a essas comemorações que são realmente pagãs. A cristandade, ela se paganizou.
E a igreja, tanto a igreja romana como a nossa Santa Igreja, ela vai se adaptando. Porque senão, até estava comentando, se a igreja não se adaptar, ela se extingue. Por quê? Porque ela perde a importância, a função social. A igreja, ela tem uma função social. Então a nossa igreja é uma igreja jovem, tem mais ou menos 200 anos, que já foi suficiente para que a igreja enamorasse, entre aspas aí, tá? A igreja enamorasse com o status quo. Então, é quase que natural que mesmo cristãos autênticos tenham façam algumas concessões de modo a sobreviver aqui. Minha gente, cristianismo autêntico e verdadeiro, ele está em falta ultimamente. É por isso que nós temos que nos apegar à palavra sagrada, de modo que nós tenhamos capacidade de discernir entre o que é um costume cultural e o que é um costume idolátrico. O povo de Israel pecou. O povo de Israel pecou coletivamente. Mas Deus cobrou de quem? Da liderança. Veja, quando Ezequiel fala que os líderes, os sacerdotes, estavam adorando o Deus Tamuz, estavam adorando o Deus Sol. Veja, Deus não apontou o pecado do povo, mas disse que o povo seguia os seus líderes. Então, meu amigo, eu não sei em qual nível de cristianismo você está, mas você deve ter discernimento para separar o que é santo do que é profano. Na minha casa, por exemplo, desde que eu me casei, faz muito tempo, a gente usava, vez ou outra, enfeitar a casa, porque tem criança. As luzes do Natal encantam as crianças. Não dá para você tirar os seus filhos do mundo, entende? Então, quando criança, a minha esposa fazia, eu sempre gostei das luzes do Natal, mas na igreja eu não gostava. A gente falava, gente, não tem sentido trazer esses símbolos pagãos para dentro da igreja. Por quê? Porque nem todo mundo tem um entendimento que aquilo é só um símbolo, que aquilo é apenas uma ferramenta para trabalhar com as pessoas em geral. Então hoje nós precisamos ter muito cuidado, sobretudo os líderes da igreja, entende? Porque se você falar, não, nós não vamos usar árvore de Natal aqui na igreja, porque é pecado. Calma, gente. Essa é uma questão de fórum íntimo. Cada pessoa precisa se consultar a si mesma. Por quê? Lembra quando Paulo falava? Quando você for no açougue, compre a carne e não pergunte se foi sacrificada a ídolos. Por quê? Porque isso é questão de consciência. Então, se a tua consciência te condena, provavelmente você deve se afastar daquilo. Entende? A maioria das marcas hoje, por exemplo, elas têm símbolos idolátricos. Então, se eu fosse pensar assim na raiz da questão, eu não poderia usar as grandes marcas de computadores, as grandes marcas de carro, porque de algum modo eles estão sempre ligados a esses símbolos
idolátricos, que na verdade viraram cultural e nem todo mundo tem consciência disso. Por isso você deve consultar o livro sagrado e a partir dele, não do costume dos povos, você fazer a sua própria teologia, tudo bem? O rei Saul, ele pecou, por quê? O pecado dele não foi o não discernimento. O pecado dele foi o discernimento e a presunção de que ele, como rei, poderia fazer e acontecer. Bom dia! Tenha uma bela semana. E ele pecou por impaciência. Se ele esperasse mais um minuto, o profeta chegava e ele continuava. Ele continuaria a sua dinastia e provavelmente Jonatas seria o rei. Entende? Porque Deus amava Saul como ama a mim, ama você. Ele não escolheu Saul para zombar com o povo, não. Deus olhou e viu o melhor que tinha. Só que ele disse: esse vai ser o seu rei, esse vai lutar as suas guerras. Mas o meu profeta continua sendo Samuel. Samuel vai fazer as intercessões sagradas. E aí o rei não aguentou e o rei ele botou os pés pelas mãos. E aí Saul, eu estou lá lendo Samuel a partir do capítulo 10. Então, Samuel ungiu o rei, ungiu Saul como rei. E convocou o povo para dizer o que tinha acontecido. Então Samuel convocou o povo em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor de Israel, não eu. Eu tirei Israel do Egito, eu o livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus. Hoje vocês me rejeitaram. Vocês disseram: queremos um rei. Agora reúnam-se, pois, diante do Senhor, e eu escolherei o rei. E aí estavam todos os povos, as 12 tribos, e foi feito um sorteio, e a sorte foi caindo nas famílias, e a sorte caiu na família na tribo de Benjamim, e a sorte caiu na família de Quis, e a sorte caiu sobre Saul. Quando perceberam, eles falaram: Saul? Peraí, Saul é um homem esquisito, na dele, não liga muito para as coisas. Aí procuraram. Saul sabia que ele tinha sido ungido rei, mas procuraram Saul e falaram: cadê o rei nosso? Aí alguém falou assim, ó: o rei de vocês está escondido entre as bagagens. Correram lá, tiraram ele de lá
e ficou em pé no meio do povo. E ele era mais alto de todos, do ombro para cima. O homem mais alto em Israel chegava no ombro de Saul. Então Samuel disse ao povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Esse é o melhor que Deus, olhando lá de cima, viu. Então esse está escolhido. E aí todo o povo gritou: viva o rei! Mas, enquanto o povo aclamava, a escolha de Deus, enquanto o povo aclamava, Saul não começou a reinar imediatamente. Foi para casa cuidar das suas cabras, das suas vacas. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Alguns homens entenderam que Saul era o rei eleito por Deus. Mas alguns homens que tinham coração maus desdenharam dele, assim como a sua filha Milca desdenhou de Davi. Quando Davi chegava às vitórias, ela olhava assim pela janela e falava: meu Deus, que homem ridículo, sambando diante do povo. Ela olhava para ele com nojo. Esses homens olharam para Saul com desdém e falava: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, não lhe agradaram. Mas Saul fez-se de surdo. Saul não ligou para aquilo. Saul era, nesse ponto, ele era parecido com Davi. Não ligava para pouca coisa, não. Davi era perseguido, aí os caras queriam matar os perseguidores. Davi falava: não, deixa ele viver. Tá bom. Saul voltou para trabalhar nos seus campos. E os amonitas estavam subjugando. Bom dia, minha irmãzinha. Você acabou de passar no YouTube, quer falar bom dia para eles aqui? Você tem um sorriso lindo, qual é o seu nome? Francisca, bom dia! Você já passou outras vezes aqui, eu conheço esses. Manda eles compartilhar. Compartilha o vídeo do irmão, meus amigos. Você já entrou lá no nosso canal? Não, meu amigo. Vigia das pessoas. Tá bom. Tô falando do rei Saul. Tá joia, que Deus te abençoe, viu? Vai com Deus. Daqui a pouco onde tá. Tá bom? Amém. Bom trabalho. Que moça simpática, né? Os amonitas estavam subjugando o povo de Israel. E eles falaram assim: vamos fazer um acordo com vocês. Sabe aquele acordo tipo... eu não posso ser chulo aqui. Então eu vou falar com as palavras... com palavras mais finas, para ver se fica melhor. Você já viu falar acordo pé nas nádegas? Quando a pessoa, o subjugador entra com o pé e a gente só entra com as nádegas? Então, Naás, que era amonita,
foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes de Gileade disseram a Naás: por favor, Naás, faça conosco uma aliança e nós o serviremos. E Naás, o amonita, respondeu: tá bom, farei uma aliança com vocês, sob uma condição: todos os seus olhos direitos serão vazados, e cada um de vocês, assim, a vergonha virá sobre Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: espera aí, vou fazer um acordo. Vocês serão meus servos, mas eu vou vazar todo o olho direito dos homens israelitas. Tá bom, eu vou pensar uma semana. E saíram para pensar uma semana. Então os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram o caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Ai, meu Deus, estamos perdidos. E o nosso rei, o que nosso rei está fazendo? Nosso rei está lá cuidando de jumento. Meu Deus, o que vai ser de nós agora? Vamos perder um olho. Não esse, o direito. Então, Saul, ao chegar de tardezinha do campo, perguntou: o que o povo tem que está todo choroso? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus entrou nele. O Espírito de Deus, então caiu sobre o povo. Como é que é? É que eu quero ler como está aqui. Eu falei de outro modo, não sei se eu errei. Quando fala do Espírito de Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Saul já tinha profetizado com os profetas. Só que isso desanimou muito ele. Porque em vez das pessoas respeitá-lo, fizeram chacota dele. Até nasceu um ditado que dizia: ué, como assim? Saul agora virou profeta? Um ditado jocoso. Então, o rei Saul pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços. Bom dia, minha irmãzinha, vai com Deus. Cortou em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de uma mensagem dizendo: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Nós vamos à peleja. Aquele que ficar em casa com medo terá seus bois sacrificados. Ter os bois sacrificados naquela época era mesmo que perder a subsistência. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo. E todo o povo respondeu positivamente, como se fosse um homem. Veja, nós precisamos olhar com seriedade para as coisas sagradas e precisamos responder como se fôssemos um homem apenas.
não deve haver dissensões entre nós. Essas questões, como idolatria, precisaria ser colocada em discussão. O povo precisa saber claramente o que está adorando e decidir sobre isso. Sim, porque tem igrejas por aí. Vamos falar da maior igreja da terra. Ela é uma congregação enorme. Tanto é que a igreja ela consegue ter 2 discursos. Um interno, só para os eruditos, e outro para o povão. Muitas vezes o que se fala na cúpula não é o mesmo que se fala no púlpito. E esse mal pode acontecer, pode acarretar problemas gravíssimos. Esse mal pode cair sobre todos nós. Ainda mais que a nossa igreja está ficando poderosa, grande. Essa divisão pode acontecer, é um perigo. Mas o que precisamos? Ter o Espírito de Deus para que lutemos ombro a ombro com nossa liderança para dirimir as dúvidas que estão na cabeça das pessoas. Agora, refeitos, o povo se animou e disse aos amonitas: amanhã nós vamos fazer o tratado aí, o acordo pé nas nádegas. Então os amonitas foram lá todos contentes. Oba, agora nós estamos podendo. Amanhã, quando o sol aquentar, os mensageiros foram. Os mensageiros foram e disseram para Jabes: amanhã nós vamos resolver essa pendenga. E no dia seguinte, o rei Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. O rei Saul, na sua primeira batalha, liquidou com os amonitas. E aí o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para que o matemos. Saul disse: para! Saul era tão nobre como Davi. Ele disse: não, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Aleluia! Gente, veja a nobreza do primeiro rei de Israel. A postura que ele tem é uma postura digna. Olha, como você reage quando alguém te subjuga, quando alguém te persegue. Sigam o exemplo de Saul. Sigam o exemplo de Davi.
Davi aprendeu com Saul que Saul era um homem de coração nobre. Por isso, nas pelejas diretas entre Saul e Davi, Davi nunca se prevaleceu. Ele nunca cresceu diante de Saul. Por quê? Porque ele respeitava a Saul como se deve respeitar a um pai. Ele até chamava Saul de pai. Saul era o rei. Saul era um homem digno. Eu não sei se você tem pregado sobre o rei Saul, mas muitos pregadores focam na desgraça de Saul. Mas nós precisamos observar esses grandes homens da história para perceber como pensava em seu coração. Eram homens nobres e essa nobreza precisa ser seguida por nós. Veja como você trata os seus desafetos. Você deve tratar a todos com decência. Trate eles bem você ou não. Veja a atitude nobre do rei Saul. Ele poderia ter falado assim: traga-os todos aqui diante de mim. Agora eles terão seus olhos vazados, e todo o povo se alegraria com ele, e todo o povo o aprovaria. Mas Saul, ele era nobre. Saul estava cheio do Espírito de Deus. E isso faz nos pensar como Deus, quando Deus está sobre nós. Nossas atitudes são nobres. Quando você for tentado a subjugar alguém, clame ao Senhor teu Deus e diga: Pai do céu, tenha misericórdia, para que eu trate bem aos meus inimigos. Porque Jesus disse: que graça você vai ter em tratar bem seus amigos? Os maus também fazem isso. Os maus, quando se reúnem, eles são bons com os seus, apesar de serem todos maus. Então não há beneficência nenhuma em você tratar bem só porque fulano te tratou bem. Isso não tem mérito nenhum. A atitude do rei Davi, do rei Saul, que também foi posteriormente a atitude de Davi, ao tratar com nobreza aqueles que o perseguiam, mostrou ao povo que a vingança não é atitude de nobreza. Não tem aquele chavãozinho do Chaves? A vingança nunca é plena. Ela mata a alma, envenena. Isso é verdade. E nós vemos na postura desse líder, o grande rei Saul, o primeiro rei de Israel. Veja, não é pouca coisa. Israel foi o protótipo, na mão de Saul, o protótipo do grande reinado de Israel hoje. Hoje nós vivemos o novo Israel. Nós precisamos pegar as qualidades nobres de nossos líderes desde os primórdios, para que sigamos seus passos, sejamos nobres como nobres foram os nossos pioneiros. Está entendendo?
a nobreza, ela deve ser estampada em nossos atos. Você vê a grandeza de uma pessoa como no momento em que ele está tratando alguém que não lhe pode oferecer nada. Por isso Jesus disse, quando você for fazer um banquete, não convide os seus amigos, os seus companheiros, pessoas que possam te retribuir a delicadeza. Vai e convida pessoas que não têm como te pagar. Porque o nosso Pai que está no céu, Deus, aquele que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Meu irmãozinho, para finalizar, fuja da idolatria. O segredo da idolatria, de fugir dela, é estarmos ligados diuturnamente com Deus. E um modo de ter uma ligação eficiente com Deus é a leitura diária da palavra. É por isso que essa série está aqui. Vultos da História tem por objetivo mostrar que apesar da humanidade perdida e caída, ainda podemos ser nobres. Para isso o segredo é: esteja ligado a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Não permitamos que a nossa mente carnal sobrepuja a nossa mente espiritual. Que o Deus do céu nos controle e que possamos ser nobres, como o nobre foi o nosso rei Saul, o primeiro rei de Israel. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.